Olá, amigos da Físio TV Esporte. Estamos novamente com um programa, hoje com um entrevistado ilustre, se eu posso dizer assim, Dr. Carlos Henrique Bittencourt, médico ortopedista, um dos pioneiros a trazer o PRP, o plasma rico em plaquetas, estudioso na área, acho que é um dos que mais faz pesquisa e divulga o PRP aqui no Brasil. Carlos Henrique, obrigado por essa disponibilidade. Bom, eu agradeço ao convite da Físio TV, agradeço ao Davi as palavras amáveis. Eu espero poder contribuir para que os fisioterapeutas cada vez entendam mais do PRP, porque realmente é muito importante o papel do fisioterapeuta na reabilitação. Nós, ortopedistas, talvez dentro da medicina, a especialidade que mais depende da fisioterapia, a gente tem que estar de braço dado com o fisioterapeuta, que eu diria que metade do tratamento, o sucesso se deve ao fisioterapeuta. Então eu tenho como costume convidar os fisioterapeutas que trabalham comigo, que estão interessados no meu trabalho, a assistirem às cirurgias para poderem ver o que a gente está fazendo de técnicas novas, porque aí vai ser muito mais fácil para eles recuperar o paciente quando ele já tem noção do que foi feito, né? Então, se você está colocando plaquetas, se você está retencionando o ligamento, se está colocando célula-tronco, enfim. E essa percepção que o fisioterapeuta tem é muito importante, porque ele consegue perceber a diferença entre um paciente que fez plaqueta na reabilitação e um que não fez. Isso fica quase que um trabalho randomizado, não fica duplo cego, mas fica um trabalho randomizado para o fisioterapeuta, que ele pode avaliar um paciente que fez uma artroscopia e que fez plaqueta, ou um paciente que fez uma artroscopia e que não fez plaqueta. E ele vê muito bem a diferença. Então, ele tem esse parâmetro e tem muito mais capacidade de discernir do que até mesmo os médicos. Tirando uma dúvida, que antigamente começou falando sobre fator de crescimento e de repente fala-se de PRP, é a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa. O PRP é o que você consegue extrair do sangue, que você divide o sangue por peso molecular em hemácias, que são as mais pesadas, vão para o fundo, e o plasma. O plasma, que fica mais próximo das hemácias e que está mais rico em plaquetas, que tem um peso molecular um pouco mais leve, fica próximo à linha de leucócitos, que é o halo superior das hemácias. Então ali você tem o plasma rico em plaquetas. Acima do plasma rico em plaquetas, você tem o plasma pobre em plaquetas, que é a cola de fibrina, né? Muito bem. Então, o plasma rico em plaquetas, que tem plaquetas, quando você injeta numa lesão, ele vai liberar os fatores de crescimento. Então, na verdade, o que interessa são as plaquetas, né? Você tem plaquetas numa concentração muito grande no plasma rico em plaquetas. Essas plaquetas são ativadas com trombina e com gluconato de cálcio. Elas explodem e liberam a porção proteica delas. Então, quando ela libera essa porção proteica, essas proteínas que são liberadas pelas plaquetas, que são os fatores de crescimento. Hoje a gente sabe que atleta vive a 110%, ele nunca está treinando a 100% e vive com dores. Está sendo muito utilizado em atletas? Os atletas, está havendo uma grande procura por atletas, é claro, principalmente no futebol, que a gente tem mais contato no Brasil, né? O Brasil é o país do futebol. Quando você injeta a plaqueta, você acelera a regeneração, você vai ter mais plaqueta, vai ter mais proteína, mais fatores de crescimento, você vai ter uma reabilitação acelerada. Essa é a ideia, né? E você pode usar em todo mundo, em atletas de fim de semana, claro, em todo mundo, em paciente idoso, velho, o método é altamente democrático. Você pode usar num paciente idoso que você consegue liberar e concentrar o mesmo número de plaquetas. Quando você faz uma centrifugação, por exemplo, você tira 30 mililitros de sangue total e você centrifuga, você vai conseguir sempre uma proporção de 5 vezes mais, pelo menos 5 vezes mais, a concentração que você tem no sangue circulante. Por exemplo, você tem aí num exame de sangue comum que você faz de laboratório, você tem de 150 a 300 mil plaquetas por milímetro cúbico. Quando você faz a centrifugação, qualquer um dos métodos que estão aí no mercado, mas o mais usado é o BTI, que é o método aberto, você consegue 1,5 milhão de plaquetas por milímetro cúbico. Quer dizer, você consegue aí aumentar isso de pelo menos 5 vezes. E a respeito de recidivas em lesões, tem algum estudo em cima disso ou não? Os estudos em relação à terapia celular estão muito na fase inicial, né? Isso começou na Espanha há mais ou menos 10 anos. Na verdade, começaram com os dentistas, né? Implantes, onde você tinha perda óssea e tiveram um sucesso muito grande. Os médicos começaram a fazer, os ortopedistas, principalmente
da Espanha, em Barcelona, o Ramon Culgar, e ele já tem uma experiência muito grande. É claro que você pode usar, como é um tratamento autólogo, você pode usar várias vezes. Na verdade, você tem uma lesão muscular, você fez, ou uma tendinite, que é o mais comum, você tem uma tendinite refratária a tratamento conservador, né? E vamos dar um exemplo, uma tendinite de Aquiles, né? Num corredor, e que já fez todos os tratamentos possíveis, e na ressonância tem lesão tecidual, e você vai com anestesia local ou com controle de ultrassom, você injeta a plaqueta ali para fazer com que haja uma regeneração num local onde chega muito pouco sangue. Então, a regeneração já é prejudicada naquele local. Muito bem, esse paciente evolui, tem a fase de repouso, que é fundamental para que haja essa regeneração de pelo menos de 2 a 3 semanas. Depois ele começa o tratamento fisioterápico, com alongamentos terapêuticos, fortalecimento, essa coisa toda, que você sabe muito melhor do que eu. Mas pode ser que ele fique com uma lesão residual. Então você pode repetir essa infiltração, não tem nenhum problema. Você pode repetir quantas vezes você quiser, porque você está dando uma coisa autóloga. E respondendo a tua pergunta mais completa, você diz quais seriam as contraindicações. Você só não pode injetar em tumores, colocar em processos infecciosos ativos, você estaria dando matéria viva para as bactérias procriarem, em pacientes que têm plaquetopenia, seriam as 3 contraindicações. É claro que esse tratamento, usando plaquetas, só deve ser feito quando você tem diagnosticado que existe uma lesão, né? Você não pode fazer em processo inflamatório. Você só passa realmente a ser interessante tratar com plaqueta quando você tem lesão tecidual, que aí você tem micro-rupturas, onde chega pouco sangue e não cicatriza a lesão. Aí sim a indicação é perfeita. Eu tive a oportunidade de apresentar no Congresso Mundial de Terapia Celular em Barcelona, no ano passado, um caso com 250 tendinites crônicas, em que eu tive maus resultados também, principalmente em tênis elbow, eu tive 25% de maus resultados. Por quê? Porque eu não o imobilizava, eu fazia infiltração e deixava o paciente livre, recomendando somente que ele não pegasse peso, mas não, você tem que realmente imobilizar a região que você faz a infiltração nessas tendinites refratárias, para depois sim começar o tratamento fisioterápico. E como o PRP é uma técnica nova aqui no Brasil, ainda tem muitos estudos acontecendo e tem alguns médicos que são contra a utilização do PRP. Se eu vejo que é um método interessante, eu vou lá procurar, vou ver resultado e vou aprender, mesmo que seja com médico mais novo, com médico do interior, não interessa, eu já fui atrás de várias coisas, se eu acho a coisa interessante, eu quero ver os resultados. Eu não tenho esse conservadorismo. Então, eu acho que, na verdade, até que a coisa fique realmente firme e todo mundo indicando, ainda vai demorar bastante tempo, mas isso é comum em todos os métodos novos. Eu estou fazendo agora também trabalho com célula-tronco expandida no laboratório do professor Radovan, que é Excélio, lá em Petrópolis, que é o único laboratório brasileiro que tem autorização para manipular a célula-tronco. E você sabe que o processo de regeneração é sempre plaqueta com célula-tronco. Então, se você puder aumentar as plaquetas, aumentar também as células-tronco, você vai ter mais chance de tornar o seu tratamento eficaz e de ter cura, né? E é muito difícil, porque aí você tem que passar esse ônus para o paciente, os convênios não autorizam, você tem uma série de médicos aí também falando mal, em vez de tentar tratar e ver os resultados positivos, mas em contrapartida a gente tem o feedback dos pacientes, o feedback dos fisioterapeutas, isso é muito importante. Então, se você está fazendo um método e você está convicto que você está fazendo uma coisa certa, que está melhorando as condições para o paciente, você está facilitando o tratamento para o fisioterapeuta, isso te dá um feedback muito interessante. Quanto mais paciente te procura, mais você sabe que a coisa está dando certo, entendeu? E eu tenho oportunidade, eu estou focando agora as minhas viagens internacionais e nacionais para congressos em que esteja terapia celular, célula-tronco, e eu tenho visto que isso está crescendo muito. As pessoas que te procuram hoje, Dr. Carlos, é de algum esporte específico, são de esportes variados? Qual que é o perfil da pessoa que procura para tentar ou para fazer o tratamento através do PRP? Bom, eu nunca fui um médico assim muito focado em um esporte só, eu sempre gostei muito de tratar atletas.
O meu interesse maior era ser médico do Comitê Olímpico, mas isso é uma coisa extremamente política, eu nunca consegui. Então eu já fui médico do tênis, do vôlei de praia, do remo, do vôlei de quadra, do futebol de salão, enfim, do handebol aqui em São Paulo, eu operei vários atletas da Metodista e da Seleção Brasileira, mas nunca foquei em um esporte só. E acabei, por uma coincidência, tratando muito de bailarina. Então hoje eu passei a ser um médico meio referência assim, em balé. Eu estou vendo um bailarino aqui do balé da cidade de São Paulo e tive a oportunidade de fazer o que tem de mais moderno, que é a cirurgia minimamente, nem cirurgia, a aplicação minimamente invasiva, só injeções. Então eu injetei com controle de ultrassom, eu injetei célula-tronco expandida previamente, que foi retirada da medula óssea dele, e plaquetas que foram retiradas na hora. Como eu disse para você anteriormente, eu estou montando um protocolo de reabilitação acelerada pós-aplicação do PRP em ligamento cruzado. Em alguns vídeos que eu vi seu, tanto feito a cirurgia ou retencionamento, e alguns em lesão musculares que você utiliza ultrassom para aplicar o PRP. Qual a diferença de você utilizar a ultrassonografia para achar o foco de lesão ou às vezes fazer a aplicação dentro de um consultório? Bom, isso é um tema bastante interessante. Eu acho que para as lesões musculares, que são lesões mais profundas, a ultrassonografia, o controle com ultrassom é muito válido, porque aí você consegue chegar com precisão na lesão. Mas nos outros casos, infiltrações intra-articulares, como joelho, tornozelo, ou as infiltrações em tendinopatias, eu faço como eu fazia infiltração de corticoide. E o parâmetro que eu uso é, por exemplo, eu tenho uma lesão aqui no ombro, no manguito rotador. Você sente dor aqui, tem um impacto aqui. Eu examino, vejo que a área de dor é aqui, infiltro com xilocaína, anestesia. Passou a tua dor completamente, eu já sei que é ali que eu tenho que infiltrar. Então fica mais fácil, fica mais barato e o alcance é muito melhor. E esse é o trabalho que eu tenho feito. Como você vê o futuro da medicina com essas novas técnicas que estão vindo, às vezes tirando muitos pacientes de casos cirúrgicos, e através de um tratamento conservador você conseguindo dar uma qualidade melhor de vida para ele? Como você enxerga o futuro daqui para frente? Não, eu não tenho nenhuma dúvida que o futuro da medicina vai ser com terapia celular, não só para ortopedia, mas para todas as especialidades. A gente tem acompanhado através do noticiário, houve a pesquisa com célula-tronco embrionária, né? Isso vai ser uma revolução no tratamento da medicina. O que a gente está fazendo agora com célula-tronco madura, com célula-tronco embrionária e com plaqueta, é uma aceleração e regeneração, no caso de cartilagem, de menisco, de lesões básicas, né? Então a gente consegue tratar lesões básicas e já facilitar em muito o tratamento para um número muito grande de pacientes. Eu vou contar uma historinha aqui rápida. Quando eu comecei a fazer terapia celular e comecei a me interessar por célula-tronco e plaqueta, essa coisa toda, eu fui num congresso na Polônia e um dos pesquisadores estava dando uma palestra, era um congresso eclético, tinha dentistas, pesquisadores, veterinários, cirurgiões plásticos, ortopedistas, e um dos pesquisadores falou uma seguinte frase que me chamou muita atenção, falou assim: dentro de um futuro não muito distante, principalmente os ortopedistas vão ter que se acostumar a trocar pregos, parafusos e próteses por injeções. Falei, cara, aquilo me deu um flashback, parecia a época da artroscopia, quando eu estava aqui em São Paulo, fazendo mestrado, e que surgiu o primeiro artroscópio aqui no HC, e que todo mundo era contra também, falar, para que você vai enfiar esse negócio no joelho, para que você vai olhar pelo buraco da fechadura se você pode abrir a porta? E hoje todo mundo faz cirurgia por vídeo, cirurgia cardíaca, cirurgia abdominal, tudo em ortopedia, tudo é feito por vídeo com cirurgias minimamente invasivas. A gente vai chegar numa época aí em que o tratamento vai ser só com injeções, injeção de célula-tronco, injeção de plaquetas, enfim. Quem não se adequar a esse tipo de tratamento vai ser igualzinho aos médicos que faziam cirurgia aberta e depois tiveram que migrar para a cirurgia por vídeo. Sempre vão ter casos que você vai ter que fazer aberto, vai ter casos que você vai ter que poder fazer por vídeo e outros que você vai fazer só injeção. A tendência é que a cirurgia minimamente invasiva seja muito mais presente. Tem os fisioterapeutas que estão estudando, que vão assistir o programa, assistir essa matéria, dificilmente tem na faculdade um médico dando aula sobre novas terapias, novos tratamentos. Qual a importância que você acha que deveria ter desde o grau de instrução do fisioterapeuta na faculdade ou até numa especialização para saber acompanhar exatamente como a medicina está evoluindo?
Porque conforme a medicina evolui em tratamento, medicamentos, o nosso tratamento também tem que evoluir junto. E a importância que você dá do fisioterapeuta em saber todas essas técnicas. Eu acho espetacular. Eu sou professor universitário, dou aula na UF, sou coordenador de ensino lá. É claro, você dentro da faculdade, no período de graduação, você tem que dar as coisas básicas, né? Não adianta você vir com coisas estratosféricas para um aluno de graduação. Mas você pode muito bem encaixar, e eu faço isso no meu curso, eu tenho as aulas básicas, eu dou uma aula de novas perspectivas de tratamento em ortopedia, em que eu falo sobre plaqueta, sobre cirurgia por vídeo. Eu acho que a mesma coisa poderia ser feita em qualquer curso de nível superior. Eu acho que todos os trabalhos, tudo que você consegue de bom resultado tem que ser multidisciplinar e multicêntrico, né? Eu acho que cada um, você depende do fisioterapeuta, o fisioterapeuta depende do médico, que depende do nutricionista, que depende do psicólogo. Um doente deprimido tem dificuldade de se recuperar. Você sabe que tem vários pacientes que tomam antidepressivos, melhora o tratamento fisioterápico, a reabilitação. Exatamente isso que eu ia falar. Hoje, eu acho que as clínicas em que não tenha uma equipe multidisciplinar atuando, ela vai ficar para trás. Não tenha nem dúvida. Quando se fala em atleta, vamos dizer assim, que hoje um atleta amador pode ser considerado um atleta profissional, que ele também está querendo sempre vencer barreiras. E sempre ele vai levando o limite do corpo dele ao extremo, lógico, de acordo com a capacidade dele. E se a clínica não oferece isso para ele, ele não vai ter um trabalho completo. Não tenha nem dúvida. Inclusive, eu fiz mestrado e doutorado aqui em São Paulo há 30 anos atrás e voltei para o Rio. Nunca podia imaginar que eu fosse voltar para São Paulo. Eu voltei para cá e estou aqui agora clinicando graças a um grupo de fisioterapeutas que conheceu o meu trabalho através de alguns pacientes que eu operei, que coincidentemente caíram nas mãos deles, e eles ficaram entusiasmados com o resultado. Isso é difícil de acontecer com o médico. Sim. Então eles me convidaram para vir para cá e eu achei o ambiente muito bom, e eu sempre tive vontade de trabalhar num lugar onde tivesse fisioterapeutas, psicólogos, nutrólogos, personal, todo mundo junto trabalhando, porque na verdade o paciente se sente melhor. Doutor Carlos, acho que deu para a gente trazer um pouquinho da sua experiência. Se alguma consideração final que você acha importante passar para esse fisioterapeuta, esse profissional da saúde que vai estar assistindo o programa? Eu acho que o fisioterapeuta é a parte final do tratamento, é importantíssimo. Eu, como ortopedista e ligado à fisioterapia desde a minha formação inicial lá da faculdade, fica aqui o meu convite aos fisioterapeutas que estejam interessados em conhecer o meu trabalho, em assistir às minhas cirurgias, em ver essa técnica com PRP, com células-tronco expandidas. Está sempre aberto para vocês. E eu acho que essa ideia multidisciplinar é muito interessante, ela tem que crescer pelo Brasil todo, para que a gente melhore em todos os sentidos e que o benefício final seja sempre para o paciente. O meu e-mail é chbittencourt, com 2 T's, bittencourt@ig.com.br. Eu tenho um site que é www.clinicadrcbittencourt.com. E eu estou aqui em São Paulo, uma semana sim, outra semana não, aqui na Reactive, que o telefone é 30 32 14 79, e estou no Rio, lá no Leblon, no meu consultório, que o telefone é 2511 50 27. E se quem quiser também pode me procurar pelo celular, que é DDD do Rio 21 8009 2000, número bem fácil de guardar. Kaique, obrigado. Desmarcamos algumas vezes por compromisso que você teve. Desculpa por, de repente, atropelar a sua agenda, mas eu acho que é de extrema importância a gente passar o seu trabalho como uns pioneiros aqui no Brasil, uns atuantes pesquisadores sobre o PRP. E acho que a comunidade da fisioterapia só tem a agradecer por pessoas como você facilitar ainda mais o nosso trabalho. E o resultado final é o atleta ou praticante de atividade física ou o senhorzinho que vai estar nos procurando para fazer essa reabilitação. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês, não atrapalhou em nada, pelo contrário, foi um prazer enorme e eu acho muito interessante, volto a frisar, a gente poder ter essa atividade aí multidisciplinar, e eu estou sempre à disposição de vocês. Quando precisar, é só vir aqui. Eu estou sempre disposto a poder colaborar de qualquer maneira, tá certo, sem problema nenhum. E agradeço o convite mais uma vez, muito obrigado. Então, amigos da Fisio TV Esporte, chegamos ao fim de mais um programa. Gostaria de agradecer a audiência de vocês e acompanhando a Fisio TV no Facebook, através do Fisio TV, ou no Twitter, @FisioTV.
ou através do site www.fisiotv.com.br. Um grande abraço a todos, obrigado.